Boa tarde, eu sou o professor Estevam. Hoje é dia 20 de setembro do ano gregoriano 2023. Esse aqui é nosso sexto encontro. A gente finaliza essa tradução. O mesmo acontece quando a gente faz trabalhos acadêmicos, né? Quando fazer um TCC ou escrever um artigo para levar para o congresso, né? A gente sempre acha que pode melhorar, e claro, a gente pode melhorar, pode alterar, pode botar exemplo, achar que pode sempre bater alguma coisa que a gente possa continuar mexendo no texto, mas também tem que ser realista, né? Saber que tem que parar algum momento, né? Você não vai ficar a vida toda escrevendo o seu TCC, né? Você tem que entregar para concluir o curso, se formar, né? Não vai ficar o tempo todo querendo escrever um artigo científico. Não, eu vou escrever o melhor artigo científico do mundo. Faz isso. Faz o melhor para você, né, nessas condições e no tempo que você precisa, porque, vamos supor, você vai apresentar um congresso, tem uma data para você mandar o texto, né? Ou quer publicar uma revista, tem uma data para mandar o texto para a revista, né? Então, vai ficar aí guardado, você anota algumas coisas que você considere que pode ser revista depois, até porque pode aparecer depois em outra tradução uma situação semelhante, e você já sabe como é que você agiu em determinado momento. Nosso estudo da tradução, a gente trabalha essa parte das anotações. A gente anota a dificuldade, as opções, e aí vê o que se repete, né? E isso que a gente, às vezes, se você for ver apresentações em congressos de tradução, aí as pessoas, os tradutores que trabalham com o estudo da tradução, apresentam não só a sua tradução, ou às vezes nem apresenta a tradução, apresenta essas particularidades que se vê, que a gente observa durante o processo de tradução. Tá? Bem, então, do mesmo livro Crônicas de Manaus, do José Aldemir, né? E um pouco mais na frente, a gente tinha visto a primeira crônica, que é mais uma espécie de apresentação. Dessas primeiras crônicas aparece uma que é bem interessante, mas a gente já traduziu, que é Memória de Sabores. E que vai falando dos sabores da Amazônia, né? Se tiver interesse, isso está no canal da Aglaia Literária, está o texto lá já gravado, né? Tanto Memórias de Sabor em português quanto em espanhol, e também a gente trabalhou, acho que mais de uma vez, né, essa crônica em evento, né? Está lá, se você procurar Memória de Sabores, José Aldemir, vai achar lá no canal Aglaia Literária. Mas tem uma crônica que vem logo a seguir, né, página 25 e 26, que é Memória de Bálsamo, né? Aí eu mandei para vocês hoje, na hora do almoço, por aí, mais cedo, né? Mandei para vocês o texto, também em 3 colunas, né? E com essa proposta de José Aldemir de Oliveira, o texto em português, o Google, né? Esse Google que fiz o texto todo, peguei, copiei, colei lá no tradutor e deu esse resultado. Lembrando que o Google muda se você pegar, por exemplo, um parágrafo ou uma frase, oração, você traduz, a ver se vai mudar diferente, tá? A vezes, por exemplo, na prática, eu uso o Google quando tenho dúvidas assim, de texto curto, do texto todo, eu não uso o Google, eu que faço a tradução, né? Mas para a gente se auxiliar com o Google, usar assim, botar orações, coisa. A vezes tem palavras a gente coloca, né? Mas para palavras uso mais o dicionário, tem dicionários sinônimos também, que é interessante. E às vezes expressões, como uma que vai aparecer aqui, a gente procura, né, na internet, pode achar ou não, né, uma resposta interessante.
Tá? Então, tradução da crônica Memórias de Bálsamo, tá? De José de Oliveira. Memórias de Bálsamo. Aí o Google fez a tradução por Recuerdos Bálsamos. Aí a gente percebe que está meio estranho isso, né? Recuerdos Bálsamos. Porque o que acontece? Como se fosse... Não é um bálsamo no sentido, um substantivo, né? Pois está entendendo, e esse é o problema dos textos literários, porque às vezes muda, né? A proposta pode mudar, então o Google não entende que é um texto literário, né? Serve mais para texto assim, do dia a dia, né? Se você escrever uma frase coloquial, vai simples, né? E em ordem, né? Sujeito, verbo, complemento, né? Ele vai traduzir, tem bem mais chance de a gente ter uma tradução bem interessante, né? Quando é texto literário, aí para isso estamos nós, né? É claro que vou fazer o mesmo que as outras vezes, que toda semana vou ir enviando para vocês o texto atualizado, tá? Então, depois você vai receber esse texto aqui com o que a gente for escrevendo aqui. Eu tenho uma dúvida. Quando li o título, aí fala Memórias de Bálsamo, e bálsamo para mim é o que eu uso no cabelo, o bálsamo. Então foi um pouco difícil. Aí na Real Academia fala que é de muita fragrância. Uhum. E se o autor ele escreveu as memórias de sabores, poderia-se usar memórias de aromas, por exemplo, ou fragrâncias, ou tem que respeitar a palavra bálsamo? Não precisa assim, respeitar a palavra bálsamo, porque em português e espanhol tem bálsamo, em português e espanhol, né? Sim. Mas poderia não ter a palavra, né? Então a gente tem que procurar uma palavra que traduza o que está de uma língua para outra, né? Que que em espanhol e português tem essas semelhanças, né? Mas certo. Poderia ser, né? Poderíamos traduzir por aromas, porque na memórias de sabores, memória memória de cheiro, sabe? Poderia ser, tá? Eu fiz o mesmo que faço da outra vez, eu vou mostrar para vocês o dicionário que fiz para tirar essas dúvidas, né? Que as palavras têm vários sentidos, né? E, por exemplo, memória não é o mesmo que memórias, né? O substantivo no singular é uma coisa, no plural é outra, né? Mas para a gente ter uma noção mais clara e estar mais seguros, né, na hora de traduzir o título, né, a gente tem que ter lido o texto todo. Por exemplo, o nome da rosa, aquele clássico já do Humberto Eco. Por que o título é o nome da rosa? Não poderia colocar o nome da flor? Né? Não poderia colocar, não sei, outra coisa? Não, a gente tem que ler o livro, né? O romance lá, e só no final que a gente vai descobrir por que é o nome da rosa, né? Só no final do livro, e o livro é grosso, né? Mas vale a pena. Tem um filme também, muito bom filme, mas claro, não é a mesma coisa. Mas não sei se no filme fica claro porque a questão do título. Não, como eu trabalho mais com texto, né? No texto fica claro porque é o nome da roça, o título. Mas isso fica claro no final. Nessa crônica do José Aldemir, também, se a gente vai para o final, né? Assim como na outra crônica, ele finaliza a crônica com o título, né? Com o título do livro. Né? Que não é o título, é o subtítulo. Porque Crônicas de Manaus está dividido em 3 partes. E as 3 partes são esse que termina: lugares, gente e amores. Está fazendo o jogo com o título do livro e com as partes do livro, né? E aqui nessa, é claro, tem que ler a crônica toda, mas para facilitar aqui e tirar a dúvida
da parte da dúvida da Márcia, né? Tem mais complexo que isso, né? Aqui no final, a lembrança dos cheiros que perdemos nos revela orgulho urbano, que é feito da imbricação entre a cidade real e a cidade imaginada e sonhada, ou talvez sentida, de preferência por seus aromas, que são como bálsamos para o espírito. O que está se referindo aqui à questão como está aqui, cheiros, né, e aromas. E não é qualquer bálsamo, é bálsamo para o espírito. Ou seja, está utilizando de uma maneira metafórica o significado de bálsamo, né? E tem vários, né? Então, substantivo masculino, resina odorífera que suda de certas árvores, em consequência do corte ou por vias naturais. Você sabe o cheiro das árvores, né? Muito usada em perfumaria e farmácia. Tá? Agora, em botânica, é uma planta que destila bálsamo. Aí é estranho isso, né? Porque bálsamo é uma planta que destila bálsamo. Mas porque é uma planta que exala, né? A gente sente esse aroma, né? Esse cheiro. Tá? Também pode ser perfume ou aroma agradável, eflúvio, aroma, perfume, tá? Então, como sinônimo de bálsamo. Mas é interessante, como eu falei, no final da crônica aparece só como bálsamo para o espírito, então que está usando o sentido metafórico, ou como aparece nos dicionários, figurado, o sentido figurado. No sentido figurado, bálsamo é uma sensação de alívio, de conforto, lenitivo. Lenitivo, a gente vai lá no dicionário, que é lenitivo é aquilo que acalma, né? Então, seria como algo que acalma o espírito, né? Então, os aromas da cidade, as lembranças dos aromas da cidade, acalmam o nosso espírito. Seria uma interpretação. Se a gente vai fazer um trabalho de interpretação literária, seria por aí, né? O que a gente vai interpretar, porque que é esse bálsamo do espírito, né? Que dá um alívio, ou que acalma o nosso espírito, a nossa vida, as nossas sensações, porque está falando de sensações também. Em espanhol, também existe bálsamo, e vem do latim, e este vem do grego. Tá? Então, quem tem dicionário grego, eu tenho, mas não aqui, né? O que seria bálsamo em espanhol? Pela raiz, substância aromática líquida y casi transparente en el momento en que por incisión se obtiene de ciertos árboles. Já está falando aqui da transformação química, né? do laboratório, que usa para perfume, né? Pero que vai espessándose e tomando color à medida que, por acción atmosférica, los aceites esenciales que contienen se cambian en resina y en ácido benzoico e cinámico. Essa é a definição do dicionário, está mais química do que a gente não tem, a maioria das pessoas não vai entender muita coisa, não. Tem outro sentido que seria como consuelo ou alívio. Em sentido figurado, seria a sensação de alívio, né? ou que acalma. Então, nesse sentido, tá. Então, a bálsamo a gente tem em português e em espanhol, e, pelo que a gente entende do texto, seria nesse sentido figurado que está trabalhando, sensação de alívio. Então, em espanhol, na segunda acepção, né, de consuelo, alívio, né? Então, a gente pode usar bálsamo. E agora, a questão da memória, porque são memórias de bálsamo. Significado de memória, né? Um substantivo feminino. Relato feito, escrita oralmente sobre uma situação, uma narração. Mas isso aqui estaria mais relacionado, né? Sobre relato, né? Sobre uma situação.
Esse para memória. Mas se a gente continua lendo o dicionário, mais para baixo aparece como substantivo feminino plural. Ou seja, não é memória, é memórias. Já? E memórias é uma obra literária escrita por quem presenciou os acontecimentos que narra ou nele tomou parte. Então, em literatura, quando a gente fala de memórias, no plural, é isso. Né? É uma obra literária que vai narrando isso. A gente vai na RAI, no dicionário de espanhol, também, memória, só não tem um acento, mas a tônica é a mesma. Né? Do latim, tá? Memória. Tá? E aí vem, espanhol também tem vários sentidos, né? Faculdade psíquica, por meio da qual se retiene e recuerda o passado. A outra é recuerdo que se hace o aviso que se dá de algo passado. E aí vai dando também as memórias, assim como em português também tem a memória do computador, né? A memória digital e a memória de recordar, lembrar de alguém ou de um fato histórico. Mas na seção número 10, feminino, né? Memória, né? A memória plural, esse PL significa plural. E aí que está escrito? Relación de recuerdos y datos personales de la vida de quien la escribe. Então, isso aqui está relacionado com o que a gente lê aqui em cima, em português, memórias, obras literárias escritas por quem presenciou os acontecimentos que narram, ou nele tomou parte. Então, tem mais uma outra também, em espanhol, também feminino plural, relação de alguns acontecimentos particulares que se escrevem para ilustrar a história. Então, a gente, consultando o dicionário, como exemplo, né, do início da tradução, né, mas a gente não precisa ir palavra por palavra e procurar no dicionário, só quando a gente tem dúvidas. Tá? No caso da Márcia, ficou com dúvida, pô, não, estranho isso, o que eu entendo por bálsamo, memória de bálsamo, que história é essa? Então aí a gente tem que ir no dicionário e ver, e tem que ir no dois dicionários, né, para ver se são a mesma coisa e em que circunstâncias são. Né? E nesse caso, as duas no plural, se usa no plural, relacionado a um texto escrito, uma obra literária que escreve, fala sobre isso. Então esse Memórias de Bálsamo, que o Google traduziu por recuerdos bálsamo, ficou estranho, né? Aí eu deixaria, mas é uma memória que não tem acento, né? Pela regra da acentuação do espanhol, seria Memórias de Bálsamo. Também a pronúncia bálsamo, muda a pronúncia um pouco, mas o texto, o título ficaria assim, e como já adiantei para aproveitando a pergunta, a dúvida, né, da Márcia, né, mostrei lá no final, e se você for ver todo o texto, né, ele está fazendo relação mesmo ao bálsamo enquanto aroma, mas mais do que aroma, essa sensação de conforto, de alívio, de segurança, poderíamos dizer, né, porque com a lembrança, né, e o reconhecimento, né, trazem essa sensação. Se fala de espírito, aí cada um depende de um. Outro fala da alma, né, mas em si, o que está aqui, a ideia que está aqui, né, dessa sensação que se tem quando a gente lembra, reconhece, né, e de certa forma as memórias, né, de bálsamo, na verdade não são memórias de bálsamo, são memórias dos cheiros, dos aromas da cidade, que são um bálsamo para o nosso espírito, como termina aí a crônica. Então, como disse, o título, a melhor maneira de estar mais seguro, né, do título, depois que lemos a obra toda. Então, é claro que se a gente vai traduzir, ler primeiro a crônica toda, e aí vamos
vamos ir vendo. Outras, às vezes, até no processo de tradução, que vamos ir vendo com mais detalhe, que vai aparecendo, vai ficando mais claro o sentido do título, ou às vezes de outras coisas que vai falando, né? Porque no início começa a falar de uma maneira e não sabemos bem de que está falando, né? Então depois com a sequência, isso permite que a gente entenda melhor, e por isso que a gente pode voltar depois no início e fazer alterações na nossa tradução. Certo? Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.